Pai, está escrito que bem-aventurado é o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sabedoria que ele pode ter do que a própria prata e a sua renda. A renda do saber vale mais do que o ouro mais fino. Portanto, Pai, se eu, ou se esta pessoa que ora conosco agora, quer ter conhecimento, que aprendamos alguma coisa a cada dia. E se nós queremos ser dotados do saber, nós devemos ter consciência que é impreterível que nos libertemos de alguma coisa a cada dia, como da indiferença, do desamor, que por se multiplicar a carga de pecado neste mundo está se esfriando, como disse Jesus. Quando a dor do nosso semelhante não for capaz de afetar o nosso coração, quem precisa de ajuda não são mais eles, mas é eu e você que ora conosco. Não é verdade, Pai? Livra-nos da insensibilidade, porque ela é matadora, perversa e maligna. E sela em nós um coração puro, um espírito reto e inabalável para servir os teus propósitos divinos para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Estamos hoje abrindo a reflexão da lição 7 aos mais pequeninos irmãos. Desta maneira, vamos compreender pautas que mudam a vida, sempre começando pela nossa. Amém? Deus pretendia abençoar muito o seu povo, para que não houvesse pobres entre eles. Assim está escrito. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuirdes. 15:4 do livro de Deuteronômio. E o verso 7, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureça o teu coração, nem feche a tua mão ao teu irmão que for pobre. Veja, está escrito que o Senhor, teu Deus, é um tremendo mão aberta. Ele tem prazer em abençoar. Salmo 145, verso 13 e 16. Mas ele se restringe a fazê-lo quando o nosso coração não segue a luz da sua palavra. Porque se ele estivesse assim fazendo, estaria nos prejudicando e nos mantendo no atoleiro do nosso egoísmo. Por isso, a missão do Salvador incluía trazer alívio espiritual e material aos que sofriam. Olha, a pobreza está escrito que sempre existirá.
Deuteronômio 15, verso 11. Agora, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Isso é o mandamento de Deus. Assim, amar o próximo e ajudar os que estão passando necessidades é um critério que Deus adotou para nos dar como instrução divina para aqueles que seguem o Salvador. Amém? A obra de fazer o bem, ou beneficência, em Israel era um dever de todos e ao mesmo tempo individual, com vista na prática do descanso da terra em cada período de 7 anos, conforme está escrito em Êxodo 23, versos 10 e 11. Na respiga, Levítico 23, 22, a terra descansava, não era plantado, não era colhido, apenas o necessário. E os descamisados, os párias sociais e também os necessitados entre o povo tinham o que a terra produzia para servi-los. Até os animais, Deus previa que assim o fosse. E no direito do faminto de se alimentar da seara alheia. Sim, é algo muito delicado, né? Deus abrir uma proposta no coração do homem detentor da terra. Abra a tua terra para que se alimente dela os teus necessitados, em especial nesse período. Deuteronômio 23, 25. A Escritura nos ensina a ser individualmente ativos no ato da caridade. Eu vou compartilhar com você um texto muito elucidador do que nós precisamos compreender com mais profundidade em Jó, o livro de Jó, capítulo 29, versos 12 a 16. Olha só o que está escrito. O que disse o patriarca: pois eu socorri o pobre, que clamava por ajuda, e o órfão, que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Amém? Agora, veja o que se soma quando você entende que isto aqui é uma unção que Deus deu a Jó. Por que você acha que Jó era o homem mais próspero daqueles dias? Ninguém era superior a Jó. Por isso que o diabo chegou e inflamou o coração de Deus contra Jó. Mas Deus sabia quem era o seu filho amado, que o servia. Por isso permitiu que fosse testada a sua honra. Eu digo a honra de Deus em Jó. Jó reivindicaria a honra de Jeová. Você foi escolhido a dedo para reivindicar também a honra do Deus que você serve. Seja o Criador dos céus e da terra. Não o seu ego, que te leva a uma egolatria barata, como a mim mesmo levou por 40 anos, sem que eu tivesse consciência, anestesiado do egoísmo, vivia. Por isso eu tenho alguma autoridade para falar disto. Agora, quando você
junta essa declaração que é a unção de Jó, o que justifica o que ele era. Veja o que diz o profeta Isaías, capítulo 58. Amém? Esta lição contida aqui, dita por Deus, é para aqueles que querem ter uma vida de bênçãos, querem viver sobre as alturas da terra, como prometeu o Senhor, para aqueles que o amam e seguem as suas instruções, para aqueles que querem ser abençoadores. E tem um texto profético que eu amo, que está em Parábola de Jesus 384, que diz que a perfeição do cristão é alcançada quando o ato de servir e abençoar a outros brotar continuamente no íntimo. Aleluia! Mas voltando a Isaías 58, 6 em diante, nos diz: o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, que tão pesado é para alguns, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Questiona o Senhor: não é partilhar a sua comida com o faminto, abrir o pobre desamparado, ou melhor, abrigá-lo no seio do seu coração, e aonde ele precisar de um descanso, e não recusar ajudar ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Minha irmã, a sua retidão irá diante de ti, meu irmão, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele te responderá. Você gritará por socorro e Ele vai dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Se você eliminar do meio de ti o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, e com a renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Amém? Tem muito mais a ser dito aqui, pois essa é uma atitude que é a parte verdadeira da religião de Deus, aquela chamada pura, incontaminada ou sem mácula, subscrita em Tiago 1:27. O amor pelos que são vulneráveis, são mais fracos, traz a bênção divina. Glória a Deus! Olha o que diz Provérbios 28:27. O que dá ao pobre não terá necessidade. Deus não falha no que Ele promete, mas ao que esconde os olhos terá muitas maldições, meu irmão. Porque muitos até da igreja vivem amaldiçoados. Aqui está uma das maneiras de Deus apresentar: livra-te dela. Que caia por terra hoje, se houver no seu coração qualquer resquício de vetar ao teu semelhante uma ajuda cabível, necessária, que Deus só permite ele estar perto de você, ou chegar perto de você, às vezes do nada, para mostrar para você no juízo que você não quis a bênção. Não vou te dar um texto muito duro, porque você podia ficar triste, mas eu quero te dar textos que te levem à esperança e à alegria. Hoje pode estar começando um novo ciclo dos dias de maiores bênçãos da tua vida. Amém? E o Salmo 41:1 está escrito:
Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. Você sabe que esse dia é mau? Que todos os dias, nesses dias finais, serão maus. Disse Jesus 6,34 do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. E disse também o apóstolo em 5,16 do livro de Efésios. Chegou a hora do seu livramento, mas faça a tua parte, que Deus não fará a tua não. Ele livra você. Mas você tem que livrar você mesmo do egoísmo, da avareza, da indiferença, do desamor, do descaso. Amém? Quando ajudamos os aflitos, também ajudamos o Senhor na pessoa dos seus necessitados. Você se lembra onde está escrito isso? Eu vou te ajudar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, era estrangeiro e hospedaram-me, estava nu e vestiram-me, adoeci e visitaram-me, estive na prisão e foram me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Respondendo o Rei dos Reis, lhes dirá: em verdade, eu digo a vocês, que quando fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, assim vocês fizeram a mim. Jesus chama de irmãos os necessitados. Às vezes que a gente não daria nada por eles, porque não tem aparência nem formosura, não é verdade? Isso aqui está narrado em Mateus 25, 35 a 40. Jó era justo porque amava os vulneráveis. Ele procurava ajudá-los, conforme nós lemos, e como se fossem da sua própria família. Amém? Os apóstolos deixaram tudo para seguir o Salvador. Mateus 19, 27. Enquanto o jovem rico desistiu do discipulado, recusando doar sua riqueza aos pobres porque amou mais o dinheiro do que ser um seguidor do Cordeiro de Deus. Dura esta palavra. O jovem rico, Jesus, ao ver o seu coração, disse: você quer dar a vida eterna? Então ainda te falta uma coisa. Vá, venda tudo que tens, dê aos pobres e volte e siga-me. Está aqui narrado em Mateus 19, 16 a 22. Mas ele se entristeceu porque era muito rico. O que Jesus viu no coração dele? Viu que ele tinha um Deus antes do Criador, a sua riqueza. Jesus viu isto. 10, 17 e 10, 21 do livro de Marcos, Jesus é categórico. Entende? Agora, ao mesmo tempo, veja que interessante. É narrado em 19, 1 a 10 do livro de Lucas, o Evangelho. Zaqueu, ele disse que daria metade dos seus bens aos pobres e que restituiria aquilo que ele houvesse subtraído 4 vezes mais. Jesus podia ter dito: Zaqueu, não serve meio, você tem que dar tudo, como ele disse para o jovem rico. Mas Zaqueu, ao contrário do jovem rico, ele não tinha, apesar de gostar da riqueza, a riqueza como Deus à frente do Senhor. Então Deus aceitou a oferenda de Zaqueu e disse que havia salvação naquele dia que ele declarou essas palavras na sua casa. Entrou no seu lar, ceou e dormiu com aquele lugar na casa de um publicano cobrador de impostos.
Não é fantástico entender como Deus atua? Agora, é muito importante entendermos o que Deus quer nos mostrar. Disse Jesus: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros os seus discípulos, dizendo: quem pode então ser salvo? Marcos 10, 24 e 26. Agora tinha uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Lucas 18, 27. Eles viram como, por meio da graça divina, um rico podia entrar no reino de Deus. O Desejado de Todas as Nações, página 441. Assim como Jó era conhecido como o pai dos necessitados, e até as suas causas, desses desconhecidos, ele examinava. Jó 29:16. Então, deixa Deus ser Deus, examinar as tuas causas e te dar as mais largas vitórias da tua vida, cuidando das suas ovelhinhas. Amas-me, Simão? Apacenta os meus cordeiros. Amas-me mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. E repetiu mais uma vez. 21, 15 a 17 do Evangelho de João. Façamos isso e sejamos bem-aventurados, como as narrativas maravilhosas da Bíblia. Ao abrir a porta aos necessitados e sofredores de Jesus, você está recebendo anjos invisíveis. Você está convidando a companhia de seres celestiais. Eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Vêm com louvores nos lábios e uma nota correspondente se ouve no céu. Lá, todo ato de misericórdia promove música. O Pai, em seu trono, conta os abnegados servos entre os seus mais preciosos tesouros aqui na terra. O Desejado de Todas as Nações, mais uma vez, páginas 513 e 514. Pai, que mensagens extraordinárias! Só precisamos aprender a pô-las em prática em nossa vida, porque do contrário, passou a cega e findou o verão, e nós corremos o risco de não sermos salvos. Em nome de Jesus, derrama sobre nós uma unção de cura do egoísmo, uma unção transformadora ante a egolatria, a avareza, a indiferença ao desamor. E que no mínimo sejamos mais semelhantes a Jesus. Depois, ensina-nos a contar as bênçãos que receberemos só para compartilhá-las mais e mais até a vinda do Cordeiro de Deus. Em nome dele, Jesus. Amém.